Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muita luz, muita paz. Bom, dando sequência ao nosso seminário sobre a Era da Luz, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre algo que afligiu a humanidade durante toda a história da humanidade, tá? Que é o famoso Lúcifer. Tchan, 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 tchan. Vamos ver quem criou Lúcifer, de onde vem essa ideia de Lúcifer, né? Da onde vem? Então, geralmente, né, nós vamos voltar à teoria judaico-cristã. A teoria judaica que nós estamos discutindo desde a formação da ideia, das ideologias humanas, do bem e do mal, do Deus só, aquela coisa toda. Bom, então, né, quando foi criada aquela dualidade essencial, a dualidade do divino, né, por que os antigos, principalmente o judaico-cristão, diferente dos indianos, diferente de outras visões, mas o judaico-cristão e aqueles povos antigos, a maioria deles também tinha uma visão de Deus. Para eles, Deus era uma pessoa, e principalmente um homem, certo? Um humano, humanoide, vamos assim dizer. Certo? E aí, eles tiveram uma grande concepção de que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Olha a prepotência do ser humano. Tá? Nós somos os únicos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que mentira é essa, tá? Aí, lá vem o... O Osho diz assim: se as vacas pensassem, certamente elas iriam criar Deus à sua própria imagem e semelhança, e certamente esses deuses teriam chifres. Né? É muito engraçado. Né? Então, o ser humano, ele cria, né? Essa é a maior de todas as mentiras, né? Não é Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, são os homens que criam os seus deuses à sua própria imagem e semelhança. É o contrário. Tá? Isso é um símbolo de prepotência com relação à natureza, com relação aos outros animais, outros seres que estão aí. Mas vamos tentar entender uma coisa muito importante. Né? Na mitologia, né? Então, na mitologia, a história de Lúcifer é o seguinte. Na verdade, Lúcifer, né, como Deus é o criador de todas as coisas, Deus tinha que criar Lúcifer também. Né? Ok? Então, vocês vão ver, então, na mitologia, Lúcifer é também filho de Deus. Essa é uma concepção maior. Assim como Jesus é filho de Deus também. Tá? Certo? Ninguém discute essa parte aí, que Jesus é o único filho de Deus. Não. Não é que todo mundo. É que na tradição, Lúcifer é algo anterior a Jesus. Jesus é um avatar que vem aqui no ano zero. Lúcifer é uma concepção simbólica já milhares de anos anterior a Jesus. Entendeu? Então, Lúcifer é filho de Deus. Certo? Assim como a própria criação do homem, Adão e Eva, é criação de Deus. Você está entendendo? Você sabe quem que é a esposa de Lúcifer? Né? Você sabe quem que é... Bom, não vamos entrar em muitos detalhes simbólicos, senão a gente vai se perder aqui. Né? Então, o que conta a história? Conta a história que Lúcifer estava lá no céu e não concordou com algumas ideias que rolavam por lá e fez uma rebelião. Né? Uma rebelião
Nessa rebelião, Lúcifer tinha muitos anjos, né, que estavam com ele nessa rebelião. Ok? E, portanto, essa rebelião contra Deus, contra o seu pai, não deu lá muito certo. Essa rebelião foi abafada pelos anjos do Senhor, inclusive o famoso arcanjo Miguel e sua espada, né? Ganhou a batalha contra Lúcifer. Foi uma batalha, uma guerra civil, né? Vamos tirar Deus do poder, né? Vamos implantar o comunismo no céu. Né? Uma rebelião comunista no céu. Porque Deus era um ditador, caralho. Né? Um imperador, um imperialismo. Né? Era o Trump da história na época. Né? Então, vamos fazer uma rebelião. Só que ele perdeu essa rebelião. Então, Lúcifer, presta atenção. Lúcifer, ao perder essa batalha, foi exilado do céu, né? E o quê? Não é obrigado a trabalhar. Ele foi exilado do céu e ele e toda a sua falange, toda a sua falange de anjos que o seguiam, né? Foram condenados a viverem no inferno. Né? Muito bom. Vocês já perceberam que, né, o Micael, eles eram irmãos? Né? O Micael era irmão, né? Os anjos, tá, do Lúcifer. Mas o mais engraçado é que as pessoas, quando vão construir Lúcifer, agora é olho vermelho, chifrudo, de rabo, e o outro não, lindo, bonito, olhação, né? É esquisita essa história. Então, veja bem. Então, mas a pergunta crucial é, onde fica esse inferno? Não, mas em que lugar, né? Então, veja bem. Então, onde fica o inferno? Essa é a pergunta. Então, uma coisa vocês têm que entender. Esses caras lá atrás estavam fazendo essa mitologia, mas para eles só existia a Terra no universo. Deus era o Senhor, Deus do universo. Mas o único lugar que prestava no universo era a Terra. Porque o máximo da criação de Deus é nós. Então, olha o egocentrismo já na religião, nas bases religiosas. Legal. Então, o inferno fica nas profundezas da terra. Muito bem. Agora, por que os caras e toda essa história toda, né, sempre imaginaram um inferno quente, pegando fogo, cara, labareda, aquele cheiro de enxofre do cacete? Por que eles imaginavam isso? Porque, na percepção desses povos antigos, não, isso era uma realidade porque eles viam o vulcão. Quando eles viam o vulcão, que do interior da Terra surgiam aquelas lavas incandescentes, aquele cheiro de fétido, de enxofre, toda aquela coisa que tinha, aquela coisa quente, aquela lava, eles imaginavam, claro, que na sua concepção lá embaixo devia ser muito quente. Por isso, né,
O inferno, então, era muito quente. A partir dessas concepções que eram extremamente primitivas, nós criamos, então, uma figura oposta a Deus. E que tinha um poder infernal, claro. O diabo tem que ter poder infernal. E o seu trabalho era angariar almas humanas para a sua falange, né? Alright? Então você tinha aqui duas facções. O espírito na terra podia servir a Deus ou ir eternamente para o inferno morar com o diabo. Né? Então você tinha escolha. Então, em cima disso, em cima dessa mitologia primitiva, vocês vão ver que essa é a maior sacação dos sacerdotes, que era um bando de filha da puta. Já vou falando, vou explicar para vocês de onde vem essa história aqui. É a maior forma de você escravizar, manipular e deter o poder constante sobre o ser humano, utilizando uma ferramenta que é a mais comum de dominação, é o medo. Então, a partir desta mitologia, os sacerdotes, criaram a luta constante e eterna entre céu e inferno, tá? Deus e Lúcifer, e claro, o bem e o mal. Perfeito? Então veja bem. Então, olha que interessante essa concepção que eu vou desenhar aqui agora, que é uma construção escravagista dos sacerdotes. Então, eles fazem isso. Aqui, o inferno, o universo de Lúcifer, o domínio de Lúcifer. E aqui em cima, o céu, o domínio de Deus. E aonde está o homem nessa parada? Aonde está o homem? No meio. O homem fica no meio entre o céu e a terra. Ele está nesse parâmetro aqui. Tá? Então, o homem. Aí vem o sacerdote, o sacerdote ele vai criar as regras. Se você vier na minha igreja, certo? Se você seguir os meus mandamentos, aquilo que eu te digo, te ensino, eu te levo para o céu. Agora, se você não me seguir, você estará fadado eternamente após a morte a viver com Lúcifer e o diabo no inferno. E lá você vai sofrer, tá? Lá você vai sofrer, é calor, vai queimar, 24 horas, é uma bosta lá, tá? Okay? Então, assim, durante toda a história da humanidade, o homem foi escravizado através do medo, da condenação eterna. Então, essa foi a concepção mais safada, mais sem vergonha, mais filha da puta de toda a história da humanidade, utilizada não só pelos judeus, mas por muitos outros povos,
para manter sobre um cabresto, sobre um controle, o ser humano numa escravidão ideológica.